Antes de começar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta história. O que vou confessar não me deixa orgulhosa. Durante muito tempo, inventei desculpas para evitar a verdade. Dizia a mim mesma que estava carente, que meu casamento havia se tornado previsível e que tudo começara por causa de uma fraqueza passageira. Hoje sei que essas justificativas eram apenas mentiras que eu repetia para conseguir conviver com as minhas escolhas. Eu traí meu marido porque quis. Fiz isso mais de uma vez, dentro da casa que ele comprou para nós e com 2 homens que ele considerava irmãos. Quando Gustavo descobriu, não gritou, não quebrou móveis e não tentou me humilhar diante de outras pessoas. Ele permaneceu em silêncio e preparou uma vingança tão fria que destruiu minha vida sem deixar provas suficientes para responsabilizá-lo. Meu nome é Isadora. Na época, eu tinha 26 anos e morava com Gustavo em uma casa ampla, localizada em um bairro tranquilo de Curitiba. Para quem acompanhava minha vida pelas redes sociais, eu parecia ter tudo. Trabalhava como modelo em campanhas regionais, produzia conteúdo para a internet e tinha centenas de milhares de seguidores. Recebia roupas de marcas, convites para eventos, contratos publicitários e propostas de empresas que eu jamais imaginara conhecer. Minhas fotografias mostravam viagens, restaurantes caros, roupas elegantes e uma casa impecável. Quem olhava de fora acreditava que eu havia construído aquela vida sozinha. A verdade era bem diferente. Quase tudo o que eu possuía havia começado por causa de Gustavo. Quando nos conhecemos, eu trabalhava como operadora de caixa em um supermercado de São José dos Pinhais. Não tinha dinheiro, contatos profissionais nem qualquer plano concreto para o futuro. Era apenas uma jovem insatisfeita, que reclamava da rotina e esperava que algo extraordinário acontecesse sem fazer muito esforço para mudar. Gustavo apareceu justamente naquele período. Ele tinha 30 anos, trabalhava como programador em uma grande empresa de tecnologia e recebia um salário muito acima da média. Não vinha de uma família rica. Crescerá em uma casa simples, começará a trabalhar cedo e estudará durante anos para conquistar uma posição confortável. Mesmo depois de alcançar estabilidade financeira, continuava disciplinado. Passava parte do tempo livre estudando novos sistemas, desenvolvendo projetos próprios e aprendendo sobre investimentos. Eu não compreendia aquela dedicação. Muitas vezes dizia que ele trabalhava demais, quando na realidade era justamente aquele esforço que financiava a vida confortável que eu tanto apreciava. Gustavo percebeu que eu gostava de fotografia e moda. Em vez de rir dos meus sonhos, decidiu me ajudar. Comprou uma câmera, pagou cursos, contratou uma assessora de imagem e me apresentou a um produtor que trabalhava com campanhas publicitárias. Também revisava contratos, pesquisava oportunidades e me levava às primeiras gravações. Poucos meses depois, consegui deixar o supermercado. No início, fui profundamente grata. Gustavo comemorava cada campanha como se a conquista também fosse dele. Ajudava a carregar equipamentos, organizava minhas viagens, lia propostas e me alertava quando alguma empresa parecia pouco confiável. Depois que nos casamos, nossas rendas aumentaram e passamos a viver com muito conforto. Compramos carros novos, viajávamos algumas vezes por ano, frequentávamos bons restaurantes e raramente precisávamos pensar no preço das coisas. Mesmo assim, em algum momento, comecei a tratar tudo aquilo como se fosse uma obrigação dele. Parei de enxergar os sacrifícios que Gustavo havia feito e passei a reparar apenas no que me incomodava. Ele era disciplinado, gostava de rotina e não tinha paciência para festas que duravam até o amanhecer. Preferia passar uma noite em casa, assistir a um filme ou trabalhar em algum projeto pessoal. Eu, ao contrário, estava cada vez mais envolvida com eventos, redes sociais e pessoas que viviam em busca de atenção. Passei a considerar a estabilidade do meu casamento um sinal de tédio. Hoje compreendo o absurdo daquela ideia. Eu tinha segurança, carinho e liberdade, mas comecei a agir como se a tranquilidade fosse uma prisão. Foi nessa fase que passei a olhar de outra maneira para Leandro e Fábio, 2 amigos de infância do meu marido. Os 3 haviam crescido juntos e tentado abrir alguns pequenos negócios quando eram jovens.
Primeiro venderam sorvetes em uma praça. Depois montaram um carrinho de lanches. Quase todas as tentativas fracassaram. Gustavo decidiu estudar tecnologia, enquanto Leandro e Fábio continuaram insistindo no setor de alimentação. Anos mais tarde, os dois administravam uma pequena lanchonete na região central de Curitiba. O negócio pagava as contas, mas não proporcionava a vida que imaginavam ter. Gustavo nunca dizia abertamente que se considerava superior, mas em algumas conversas era possível perceber certo orgulho exagerado pelas próprias conquistas. Quando os amigos nos visitavam, ele oferecia bebidas caras, falava das viagens e mostrava os equipamentos eletrônicos que comprava. Não acredito que fizesse isso com a intenção de humilhá-los. Para ele, talvez fosse apenas uma forma de compartilhar o que havia conquistado. No entanto, Leandro e Fábio interpretavam de outra maneira. Os dois riam, faziam brincadeiras e fingiam não se importar, mas eu percebia que guardavam inveja. Nossa casa costumava ficar cheia nos fins de semana. Gustavo gostava de jogar videogame com eles, assistir a partidas de futebol e recordar os tempos de escola. Eu também recebia amigas, fotógrafos e pessoas ligadas ao meu trabalho. Por isso, ninguém estranhava quando Leandro ou Fábio apareciam. Eles faziam parte da nossa rotina e tinham a confiança completa de Gustavo. A primeira aproximação aconteceu durante uma festa em nossa casa. Gustavo bebeu mais do que o normal e adormeceu no sofá. Enquanto eu recolhia copos na cozinha, Leandro se aproximou e disse que eu era bonita demais para viver ao lado de um homem que prestava mais atenção ao computador do que à própria esposa. Eu deveria ter colocado um limite naquele instante. Deveria ter pedido que ele respeitasse o amigo e saísse da minha cozinha. Em vez disso, sorri. A frase alimentou uma parte vaidosa de mim que precisava ser admirada o tempo inteiro. Nada aconteceu naquela noite, mas começamos a trocar mensagens. No início, eram comentários sobre fotografias, eventos e brincadeiras aparentemente inofensivas. Depois vieram os elogios mais diretos. Leandro dizia que Gustavo não percebia a mulher que tinha dentro de casa. Eu fingia rejeitar aquelas insinuações, mas continuava respondendo. Apagava tudo antes de dormir e dizia a mim mesma que não estava fazendo nada grave. Algumas semanas depois, Leandro apareceu em casa durante a tarde. Disse que precisava buscar uma ferramenta que havia deixado na garagem. Gustavo estava trabalhando na sede da empresa. Eu poderia ter entregado o objeto e fechado a porta. Em vez disso, convidei Leandro para entrar. Conversamos por algum tempo, abrimos uma garrafa de vinho e deixamos que a proximidade aumentasse. Quando ele me beijou, ainda tive alguns segundos para recuar. Não recuei. Depois que tudo aconteceu, fiquei assustada. Chorei, disse que havia cometido um erro e pedi que ele não contasse nada. Leandro jurou que o segredo morreria conosco. Naquela mesma noite, Gustavo voltou para casa trazendo minha sobremesa favorita. Beijou minha testa, perguntou como havia sido meu dia e começou a falar sobre uma viagem que pretendia organizar para o nosso aniversário de casamento. Senti vergonha. Por alguns minutos, tive vontade de confessar. No entanto, o medo de perder minha vida confortável foi maior do que a culpa. Prometi a mim mesma que nunca repetiria aquilo. A promessa durou pouco. Algumas semanas depois, Leandro voltou. A sensação de perigo havia se transformado em excitação. Eu gostava de pensar que conseguia esconder uma vida inteira do homem mais inteligente que conhecia. Cada mentira bem-sucedida aumentava minha arrogância. Comecei a acreditar que era cuidadosa demais para ser descoberta. Fábio acabou percebendo o que acontecia. Não sei se Leandro contou ou se ele reuniu sinais suficientes, mas certa noite fez uma brincadeira direta sobre nós. Fiquei em silêncio, e minha reação confirmou tudo. Em vez de se afastar ou defender o amigo, Fábio se aproximou ainda mais. Ele sempre fora mais impulsivo do que Leandro e dizia que Gustavo precisava aprender que dinheiro não comprava respeito. No início, rejeitei qualquer envolvimento com ele. Ainda havia em mim um limite que parecia absurdo, considerando o que eu já fazia. Depois de uma discussão com Gustavo,
esse limite desapareceu. Meu marido não queria ir a uma festa porque precisava acordar cedo no dia seguinte. Eu o acusei de ser controlador, embora ele tivesse apenas dito que eu poderia ir sem ele. Irritada, mandei uma mensagem para Fábio. Foi assim que a traição deixou de ser um segredo entre duas pessoas e se transformou em algo ainda mais cruel. A partir daquele momento, Leandro e Fábio passaram a aparecer em nossa casa quando Gustavo estava fora. Às vezes vinham separadamente. Em outras ocasiões, chegavam juntos no carro branco de Leandro. Eu me convencia de que controlava a situação. Usava aplicativos protegidos por senha, apagava conversas, evitava perfumes diferentes e organizava a casa antes de Gustavo voltar. Conferia copos, toalhas, almofadas e qualquer detalhe que pudesse levantar suspeitas. Para compensar a culpa, tornei-me mais carinhosa com meu marido. Preparava jantares, comprava presentes e demonstrava interesse por assuntos que antes ignorava. Gustavo interpretou aquela mudança como uma melhora no casamento. Acreditou que finalmente estávamos mais próximos. Eu usava o amor dele como proteção para continuar traindo. Estava tão segura de mim que não percebi quando nosso vizinho, seu Arnaldo, começou a observar o movimento. Ele era aposentado e passava boa parte do dia cuidando do jardim ou sentado perto da janela. Certa tarde, encontrou Gustavo na rua e comentou que um carro branco estacionava diante da nossa casa com frequência, quase sempre quando meu marido não estava. Seu Arnaldo havia fotografado o automóvel por desconfiar que pudesse pertencer a alguém observando as residências do bairro. Quando mostrou a imagem, Gustavo reconheceu imediatamente o carro de Leandro. Mesmo assim, não me confrontou. Naquela noite, percebi que estava mais silencioso. Ele me observava como se procurasse alguma explicação. Para afastar qualquer suspeita, preparei uma surpresa romântica. Coloquei uma roupa especial, diminuí as luzes e agi como se estivesse profundamente apaixonada. Gustavo relaxou. Pelo menos foi o que pensei. Na manhã seguinte, passamos o dia juntos. Ele não fez nenhuma pergunta sobre Leandro, e eu concluí que seu Arnaldo provavelmente não havia dito nada importante. Poucos dias depois, Fábio telefonou e nos convidou para uma casa noturna. Gustavo recusou. Disse que preferia assistir a um filme comigo e descansar. Tentei esconder a decepção, mas ele percebeu. Perguntou se eu queria sair. Respondi que não e fingi estar satisfeita com os nossos planos. Na verdade, sentia-me presa dentro da tranquilidade que antes desejara tanto. 2 dias depois, Gustavo saiu para trabalhar perto do meio-dia. Leandro e Fábio chegaram pouco tempo depois. Seu Arnaldo viu novamente o carro branco e ligou para meu marido. Gustavo pediu que o vizinho o avisasse quando o veículo fosse embora. Permanecemos juntos durante quase 5 horas. Quando os dois saíram, seu Arnaldo telefonou outra vez e confirmou que vira 2 homens entrando no automóvel. Foi naquele dia que Gustavo deixou de considerar a situação uma coincidência. Mesmo desconfiado, ele ainda procurou explicações inocentes. Pensou que talvez estivéssemos preparando uma surpresa, planejando algum evento ou participando de um projeto ligado ao meu trabalho. Leandro e Fábio eram seus melhores amigos. Acusar os dois sem prova significaria destruir uma amizade de muitos anos. Por isso, Gustavo decidiu observar antes de agir. Um conhecido que trabalhava com sistemas de segurança emprestou-lhe pequenas câmeras e um gravador de áudio. Gustavo guardou os equipamentos em uma bolsa no carro e esperou uma oportunidade para instalá-los sem que eu percebesse. Fui eu mesma quem ofereceu essa oportunidade. Na manhã seguinte, precisava participar da gravação de uma campanha em um estúdio. Gustavo se ofereceu para me levar. Quando vi uma bolsa no banco traseiro, perguntei o que havia dentro. Ele respondeu que eram peças antigas de computador que pretendia descartar. Não insisti. Durante a gravação, Gustavo voltou para casa e instalou uma câmera na sala, outra na cozinha, uma no quarto e mais uma direcionada para a entrada. Também escondeu um pequeno gravador sob um móvel. O trabalho demorou mais do que ele imaginava, e acabou perdendo o horário combinado para me buscar.
Liguei várias vezes, mas não fui atendida. Leandro sabia onde eu estava e apareceu no estúdio oferecendo carona. Quando chegamos em casa, encontramos Gustavo saindo pela porta. Fiquei furiosa. Perguntei por que ele ignorara minhas ligações. Gustavo inventou uma história sobre uma emergência profissional. Leandro agiu como amigo prestativo e disse que não havia problema, pois Gustavo já o ajudara muitas vezes. Entrei sem falar com nenhum dos dois. Durante toda a noite, tratei meu marido com frieza. O mais absurdo é que me sentia ofendida de verdade. Eu o traía havia meses, mas achava que ele deveria se sentir culpado por esquecer um compromisso. Gustavo pediu desculpas várias vezes. Antes de dormir, nos abraçamos, e ele chegou a se envergonhar por desconfiar de mim. Naquela madrugada, verificou meu celular enquanto eu dormia. Não encontrou nada. Eu apagava as mensagens e mantinha as conversas escondidas em um aplicativo protegido. Nas 2 semanas seguintes, não recebi ninguém em casa. Parte de mim estava inquieta por causa de seu Arnaldo, embora eu não soubesse exatamente o que o vizinho havia contado. Gustavo acompanhava as câmeras sempre que podia e não encontrava qualquer sinal de traição. Aos poucos, começou a acreditar que havia cometido um erro. Continuamos saindo juntos, recebemos Leandro e Fábio durante um fim de semana e fizemos uma pequena viagem ao litoral de Santa Catarina. Eu observava os três conversando e precisava conter o riso. Gustavo confiava completamente nos amigos. Eles bebiam a cerveja dele, relembravam histórias antigas e agiam como se nunca tivessem tocado na esposa do homem sentado ao lado. Aquela normalidade fez com que eu me sentisse invencível. Então, em uma quarta-feira, mandei uma mensagem para os dois. Gustavo estava na sede da empresa e só voltaria à noite. Pouco depois das 2 da tarde, o carro branco estacionou diante de casa. Abri a porta sorrindo e deixei que Leandro e Fábio entrassem. No escritório, Gustavo decidiu verificar as câmeras quase por hábito. Estava pensando em removê-las porque temia que eu acabasse encontrando alguma. Quando abriu a transmissão, viu os 2 amigos na varanda. Assistiu enquanto eu os recebia com intimidade. Depois ativou o áudio. A conversa eliminou qualquer possibilidade de uma explicação inocente. Falei sobre encontros anteriores, fiz brincadeiras cruéis a respeito de Gustavo e disse que ele jamais descobriria porque confiava demais em mim. Depois subi para trocar de roupa. Leandro e Fábio permaneceram na sala, bebendo e rindo. Leandro comentou que Gustavo sempre fizera questão de mostrar que havia vencido na vida. Fábio respondeu que, naquele momento, eles estavam aproveitando justamente aquilo de que o amigo mais se orgulhava. Gustavo assistiu a tudo do escritório. Mais tarde, durante a investigação, ele declarou que permanecerá no prédio da empresa durante toda a tarde. Isso era verdade. Os registros de entrada, as câmeras internas e dezenas de colegas confirmaram sua presença. O que ninguém soube naquele momento foi que, depois de ver as imagens, Gustavo entrou em contato com um homem conhecido como César. Esse homem era procurado por empresários que desejavam resolver problemas fora da lei. Gustavo não ordenou que ninguém fosse morto. Também não queria que nos ferissem gravemente. Deu uma instrução específica. Queria que nós 3 fossemos retirados da casa, transportados para muito longe e abandonados sem telefones, documentos ou dinheiro. Queria que sentíssemos medo, isolamento e impotência. Enquanto eu estava no quarto com Leandro e Fábio, uma van escura parou diante da residência. 3 homens encapuzados entraram rapidamente. Um deles atingiu Leandro antes que ele conseguisse reagir. Outro imobilizou Fábio. O terceiro segurou meus braços e cobriu meu rosto. Tudo aconteceu em poucos segundos. Fomos amarrados, colocados dentro da van e levados embora. Gritei o nome de Gustavo, imaginando que criminosos estivessem me sequestrando por causa do dinheiro dele. Nenhum dos homens respondeu. Durante muitas horas, o veículo percorreu estradas que eu não conseguia identificar. O ar dentro da van era abafado, e o chão vibrava a cada buraco. Leandro ameaçava os homens e dizia que eles seriam encontrados. Fábio oferecia dinheiro.
Eu chorava e repetia que meu marido tinha recursos, que ele pagaria qualquer quantia para me salvar. Hoje, essa lembrança me parece uma ironia cruel. Gustavo não pagaria para me salvar. Ele já havia pagado para que eu fosse levada. A viagem atravessou a noite. Em determinado momento, percebi que havíamos saído de uma estrada asfaltada e entrado em um caminho irregular. Quando o veículo finalmente parou, fomos retirados e colocados no chão. Os homens removeram as coberturas de nossos rostos. Estávamos em uma estrada abandonada, cercada por vegetação seca. O céu começava a clarear. Um deles cortou as amarras das nossas mãos, mas manteve nossos pés presos por alguns minutos. Disse que deveríamos permanecer ali por pelo menos 1 hora antes de começar a andar. Também avisou que não havia cidade próxima e que seria inútil tentar segui-los. Depois, os 3 voltaram para a van e desapareceram. Não obedecemos. Assim que conseguimos soltar os pés, começamos a caminhar. Não sabíamos onde estávamos nem em que direção deveríamos seguir. Mais tarde, descobriríamos que havíamos sido abandonados em uma região isolada de Mato Grosso do Sul, a centenas de quilômetros de Curitiba. Não tínhamos água, documentos, telefones ou calçados adequados. Minhas roupas estavam sujas e rasgadas. Durante o primeiro dia, discutimos sem parar. Leandro culpava Fábio por não ter reagido. Fábio dizia que tudo acontecerá por minha causa. Eu respondia que os 2 haviam aceitado participar da traição e entrado voluntariamente em minha casa. Nenhum de nós assumia a própria responsabilidade. Quando anoiteceu, dormimos perto de algumas árvores, atormentados por insetos, sede e medo. Não sabíamos se os homens voltariam. Também não sabíamos se haviam nos abandonado para morrer. Na manhã seguinte, encontramos uma estrada de terra e seguimos caminhando por horas. Estávamos exaustos quando avistamos um pequeno posto de combustível. Aquele deveria ter sido o fim do nosso sofrimento. Poderíamos ter pedido água, explicado que havíamos sido sequestrados e esperado pela polícia. O funcionário provavelmente teria chamado ajuda. No entanto, estávamos apavorados e pensávamos apenas em fugir o mais rápido possível. Leandro convenceu-nos de que precisaríamos de um veículo. Disse que os sequestradores poderiam estar nos observando e que ficar no posto seria perigoso. Em vez de procurar ajuda, entramos no estabelecimento, ameaçamos o funcionário com uma barra de metal e pegamos dinheiro, água, comida e a chave de uma caminhonete estacionada perto das bombas. Foi a pior decisão que poderíamos ter tomado. A caminhonete tinha pouco combustível. Depois de algumas horas, parou no acostamento de uma estrada secundária. O funcionário do posto já havia acionado a polícia e informado as características do veículo. Tentamos continuar a pé, mas estávamos fracos, desidratados e completamente desorientados. Uma equipe policial nos encontrou no dia seguinte. Naquele momento, deixamos de ser apenas vítimas de um sequestro. Também éramos suspeitos de roubo e ameaça. Enquanto tudo isso acontecia, Gustavo voltará para casa no fim do expediente. Os homens contratados haviam levado nossos celulares e retirado o carro branco da frente da residência. O automóvel de Leandro foi abandonado em outro bairro de Curitiba. Antes de chamar a polícia, Gustavo removeu as câmeras e o gravador que havia instalado. Guardou as gravações em um lugar que nunca foi encontrado. Depois telefonou para as autoridades e afirmou que sua esposa havia desaparecido. Durante os primeiros depoimentos, seu Arnaldo e outros vizinhos confirmaram que o carro de Leandro aparecia com frequência diante da casa quando Gustavo não estava. Como o automóvel pertencia a um dos amigos dele, os investigadores passaram a considerar a possibilidade de que eu tivesse fugido voluntariamente com Leandro e Fábio. Gustavo também foi investigado, mas possuía um álibi muito sólido. Permanecerá no prédio da empresa durante toda a tarde, exatamente no período em que havíamos desaparecido. As câmeras internas mostravam seus movimentos, os registros eletrônicos confirmavam sua presença e vários colegas haviam conversado com ele. Quando finalmente fomos identificados em Mato Grosso do Sul, eu já não parecia a modelo das campanhas publicitárias.
Estava magra, ferida, com os cabelos embaraçados e usando roupas rasgadas. Leandro e Fábio estavam em condições semelhantes. Contamos que 3 homens encapuzados haviam invadido a casa, nos amarrado e nos levado dentro de uma van. No início, os policiais desconfiaram da história. Não sabíamos descrever os sequestradores, não havíamos visto a placa do veículo e não conseguíamos indicar o caminho percorrido. Além disso, tínhamos acabado de ameaçar um funcionário e roubar uma caminhonete. Parecíamos 3 pessoas inventando uma narrativa absurda para justificar os próprios crimes. No entanto, os exames médicos mostraram marcas de amarras nos pulsos e tornozelos. Havia também lesões compatíveis com o tempo que passamos presos dentro de um veículo. A polícia encontrou sinais de movimentação na casa e verificou que nossos telefones haviam sido desligados praticamente no mesmo horário. Essas evidências confirmavam que havíamos sido transportados contra a vontade. Mesmo assim, nada ajudava a identificar os homens responsáveis. Não havia imagens claras da van, testemunhas confiáveis ou mensagens ligando Gustavo ao sequestro. Quando ele foi chamado para me reconhecer, corri em sua direção chorando. Esperava que me abraçasse, perguntasse se eu estava bem e prometesse resolver tudo. Gustavo permaneceu imóvel. Olhou primeiro para mim, depois para Leandro e Fábio. Havia tristeza em seu rosto, mas nenhuma surpresa. Naquele instante, percebi que alguma coisa estava errada. Perguntei por que ele não parecia feliz por me encontrar viva. Gustavo respondeu apenas que precisava compreender o que eu fazia ao lado dos 2 amigos. Inventei uma história. Disse que Leandro e Fábio haviam ido à nossa casa para conversar sobre uma festa e que os criminosos nos surpreenderam. Gustavo ouviu sem me interromper. Depois olhou diretamente nos meus olhos e perguntou se eu o havia traindo. Respondi que nunca faria algo assim. Gustavo sorriu de uma maneira que jamais esqueci. Não era um sorriso de felicidade ou alívio. Era a expressão de alguém que acabará de confirmar até onde eu seria capaz de levar uma mentira. Ele se virou e foi embora. Dias depois, recebi os documentos do divórcio. Tentei falar com ele várias vezes, mas minhas ligações foram recusadas. Minha assessora encerrou o contrato. As marcas cancelaram as campanhas e suspenderam qualquer material ligado à minha imagem. As notícias sobre o roubo se espalharam rapidamente. Poucas pessoas acreditavam que uma influenciadora desaparecida por vários dias havia sido encontrada dentro de uma caminhonete roubada ao lado de 2 amigos do marido. Leandro e Fábio também perderam a lanchonete. Sem os 2 para administrar o negócio, as dívidas se acumularam. Permanecemos presos durante parte do processo. Nossos advogados conseguiram demonstrar que o desaparecimento começara com um sequestro real, o que ajudou a explicar nosso estado físico e o medo que sentíamos. No entanto, isso não apagava o que fizemos no posto. Ninguém nos obrigou a ameaçar o funcionário ou roubar a caminhonete. Eu recebi uma pena menor do que Leandro e Fábio, mas passei tempo suficiente atrás das grades para ver minha antiga vida desaparecer. Foi durante esse período que comecei a reconstruir os acontecimentos. Lembrei-me da bolsa no carro, do dia em que Gustavo esqueceu de me buscar no estúdio, das perguntas silenciosas, do comportamento estranho depois que fomos encontrados e do sorriso que apareceu quando menti sobre a traição. Leandro acreditava que o sequestro fora organizado por criminosos que pretendiam exigir dinheiro, mas mudaram de ideia. Fábio desconfiava de pessoas ligadas à lanchonete. Eu era a única que começava a enxergar a verdade. Quando faltavam poucos meses para o fim da minha pena, Gustavo solicitou uma visita. Ele parecia diferente. Estava mais magro, usava roupa simples e deixara a barba crescer. Disse que havia vendido a casa de Curitiba e que pretendia recomeçar a vida em Florianópolis. Falava com calma, como se estivesse tratando de acontecimentos ocorridos com outras pessoas. Contou que não sentia mais raiva e que desejava apenas fechar aquele capítulo. Perguntei diretamente se ele havia instalado câmeras dentro de casa. Gustavo não respondeu. Perguntei se tinha visto o que aconteceu naquela quarta-feira. Ele permaneceu em silêncio. Por fim,
Quis saber se havia mandado aqueles homens nos levarem. Gustavo aproximou-se do vidro que nos separava e disse que eu havia escolhido colocar estranhos dentro da nossa casa, destruir a confiança dele e transformar seus melhores amigos em inimigos. Depois acrescentou que algumas pessoas só compreendem o valor de uma vida confortável quando são obrigadas a sobreviver sem nada. Não confessou explicitamente, mas eu já não precisava de uma confissão. Antes de ir embora, fez uma última pergunta. Quis saber por quanto tempo eu o havia traído. Pela primeira vez, pensei seriamente em contar a verdade. Poderia ter admitido tudo, pedido perdão e explicado como a vaidade havia me transformado. Poderia ter dito que a culpa era minha e que ele não merecia o que fiz. Mesmo assim, olhei para Gustavo e respondi que nunca o havia traído. O sorriso frio apareceu novamente. Ele se levantou e disse que aquela mentira era a prova de que havia tomado a decisão certa ao sair da minha vida. Nunca mais o vi. Quando deixei a prisão, não havia fotógrafos, contratos ou seguidores interessados em acompanhar minha rotina. Voltei a morar com uma tia no interior do Paraná e consegui trabalho em uma pequena loja. Durante meses, culpei Gustavo por tudo. Repetia que a vingança havia sido desproporcional, ilegal e cruel. Ainda penso que foi cruel. Ele poderia ter pedido o divórcio, mostrado as gravações, expulsado-me de casa ou entregado as imagens aos advogados. Em vez disso, colocou nossas vidas em risco e nos abandonou em uma situação extrema. Poderíamos ter morrido de sede, sofrido um acidente ou encontrado pessoas ainda mais perigosas. Nada justifica o que ele fez. No entanto, também precisei admitir que o roubo ao posto e a ameaça ao funcionário foram escolhas nossas. Os homens de Gustavo nos abandonaram, mas não nos obrigaram a cometer aqueles crimes. Poderíamos ter pedido ajuda. Escolhemos usar a violência porque acreditávamos que nossas necessidades eram mais importantes do que a segurança de um desconhecido. O medo apenas revelou quem éramos. Leandro reagiu com agressividade. Fábio procurou culpar todos ao redor. Eu continuei mentindo mesmo quando a verdade já estava evidente. Anos depois, ainda recebo mensagens de pessoas que conheceram a história pela imprensa. Algumas me chamam de vítima. Outras dizem que mereci cada consequência. Não acredito que alguém mereça ser sequestrado ou abandonado em uma estrada. Também não acredito que uma traição deva ser respondida com violência. No entanto, sei que fui responsável por iniciar uma sequência de decisões que destruiu 4 vidas. Gustavo perdeu a esposa e os 2 amigos mais antigos. Leandro e Fábio perderam o negócio, a amizade e a liberdade. Eu perdi o casamento, a carreira e a imagem que havia construído. O mais doloroso não foi perder a casa, o dinheiro ou os contratos. Foi perceber que o homem a quem traí havia sido justamente a pessoa que mais acreditou em mim. Gustavo me conheceu quando eu não tinha perspectivas, investiu no meu talento e celebrou cada conquista. Em troca, levei os amigos dele para dentro da nossa casa e ri da confiança que depositava em nós. Durante muito tempo, acreditei que minha beleza, meus seguidores e minha capacidade de manipular situações me tornavam especial. Descobri tarde demais que nada disso substitui caráter. Não conto esta história para transformar Gustavo em herói. A vingança dele foi criminosa, perigosa e poderia ter terminado em morte. Conto porque fui a pessoa que acendeu o fósforo e depois fingiu surpresa ao ver tudo queimando. Quando a confiança desaparece, nem sempre sobra espaço para uma despedida tranquila. Algumas pessoas simplesmente vão embora. Outras procuram a justiça. E existem aquelas que, dominadas pela dor, ultrapassam limites que jamais deveriam ser cruzados. Eu traí meu marido porque acreditava que ele nunca descobriria. Ele se vingou porque queria que eu experimentasse a mesma sensação de perder o controle da própria vida. No fim, nenhum de nós venceu. Se esta história fez você refletir, deixe seu like, inscreva-se no canal e responda nos comentários. A vingança de Gustavo foi longe demais ou minhas escolhas provocaram a minha própria queda? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que uma mentira pode destruir, em poucos segundos, tudo o que levou anos para ser construído.